Maravilha, seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos trazer mais algumas questões do Conselho Nacional do Ministério Público para você. Então, olha só, nós temos aqui uma questão envolvendo transformação de variáveis aleatórias. Uma questão bem tranquila, olha só. Vamos aqui avaliar os itens de 66 a 70. Então, temos aqui a probabilidade de W menor ou igual a W dada por essa expressão. Nós temos aqui nada mais é do que a função de distribuição acumulada de W. Ora, no item 68 é pedida a função densidade de probabilidade da variável aleatória W. Portanto, nós podemos obtê-la a partir da função de distribuição apenas derivando essa expressão. Então, a derivada para essa expressão aqui vai ser o E elevado a menos W ao quadrado, derivando aí o que está nesse expoente, isso vai ficar 2W. Com esse sinal de negativo aqui, fica tudo positivo aí. Portanto, nós temos W maior ou igual a zero. E, ao comparar aqui a função densidade de probabilidade que ele propõe, já vemos que isso aqui é um item errado, né? Então, a questão 68 está errada. Olha só, no item 66, ele pede o quê? O valor esperado de W ao quadrado. Se nós fôssemos aplicar a definição de W ao quadrado, provavelmente a gente ia esbarrar em alguma integral um pouquinho mais complicada. Em vez disso, olha só, você olhar aqui, se eu tomar W ao quadrado, colocar assim, que é a variável W aleatória, né, é igual a x. W ao quadrado é igual a x. Então, o que eu tenho? 2W dW vai ser igual a um dx. Quando eu derivo aí essa densidade em todo o seu domínio, pessoal, a integral de 2W é elevado a menos W ao quadrado dW, isso aqui vai ficar o quê? Fazendo essa substituição. Isso vai ficar, olha só, vai ficar o E elevado ao menos x dx, já que o 2W dW vai ser igual ao dx. Isso aqui varia de 0 até o infinito. Isso aqui deve ser igual a unidade, já que se trata de uma variável aleatória do tipo contínua. Então, o que isso significa para nós? Olha só, se nós pegarmos essa f de x, ela vai ser igual a um lambda elevado a menos lambda x, com x maior ou igual a zero, onde esse lambda é igual a 1. É ou não é? Temos aqui, olha só, f de x é igual a E a menos x, x maior ou igual a zero. Ou seja, nós vemos aí por comparação direta que x é uma distribuição exponencial com parâmetro lambda igual a 1. Calculando aí o valor esperado de x, o que a gente vai estar calculando? Olha só, se nós calcularmos o valor esperado de x, nós estaremos calculando o valor esperado de W ao quadrado. Portanto, olha só, isso aqui vai ser a integral agora aplicada ali sobre x, vai ficar x elevado a menos x dx, isso aqui nada mais é do que gama de 2. Gama de 2 é igual a 1 fatorial, portanto, o que acontece? Isso é igual a 1. Logo, o valor esperado de x, que é igual ao valor esperado de W ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a 1, e esse item aqui está correto. Então, limpando a tela para você, já temos aqui, olha só, esse item correto, esse item errado. Vamos analisar aqui a questão de número 67. Para calcular a questão de número 67, olha só,
Note que ele diz aí que U segue uma distribuição uniforme no intervalo 0, 1. Então, o que nós temos? F de U, a densidade de U, né? É igual a 1, U variando entre 0 e 1, e a função de distribuição acumulada de U, isso é igual a U com U entre 0 e 1. Então, o que vai acontecer? Olha só, note que essa probabilidade de W menor ou igual a W é um número entre 0 e 1. Além disso, o que nós podemos notar aqui em relação à distribuição U? Se eu tenho U que segue uma distribuição uniforme entre 0 e 1, é tranquilo de você acreditar que 1 menos U, que também é um valor entre 0 e 1, segue também uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Então, o que vai acontecer? Olha só. Como isso aqui é um número entre 0 e 1, se eu aplicar f, função de distribuição acumulada de U, de 1 é elevado a menos W ao quadrado, isso aqui vai ser igual a U. Agora, o que acontece? Veja que eu posso fazer, olha só, isso aqui é igual a 1 menos E elevado a menos W ao quadrado, e isso é identicamente ao 1 menos U, já que esse 1 menos U também é uma distribuição uniforme. Então, consequentemente, olha só, E elevado a menos W ao quadrado é igual a U. Agora, o que eu posso fazer? Usando aí as propriedades de logaritmo, usando aí as propriedades logarítmicas, olha só, ln de E elevado a menos W ao quadrado, isso é igual a ln de U. Mais uma vez as propriedades de logarítmicas, né? W menos W ao quadrado é igual o ln de U. Eu tenho que W ao quadrado é igual a menos o ln de U. O que vai acontecer? W é igual a raiz quadrada de menos ln de U. Lembre-se que U é um número entre 0 e 1, tá? Então, o que acontece? Está aí um item aí também do tipo correto, né? Item 67 é um item do tipo correto. Limpando a tela para você, o que nós temos? Um item do tipo certo, certo. Vimos que isso aqui é errado. Agora, olha só, pelas definições de probabilidade condicional, a probabilidade de W ser menor ou igual a 2, dado que W é maior do que 1, o que isso vai ser? A probabilidade de W estar entre 1 e 2, ou seja, probabilidade de W ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, sobre a probabilidade de W ser maior do que 1. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o f de 2, esse f aqui, olha só, o f de W que a gente tinha colocado aqui, menos o f de 1 sobre 1 menos o f de 1. Então, isso aqui vai ficar 1 menos E elevado a menos 4, menos 1 menos E elevado a menos 1, tudo isso sobre 1 menos o f de 1, que é 1 menos E elevado a menos 1. Ou seja, o que a gente vai ter aqui? Vamos ter o E elevado a menos 1, menos o E elevado a menos 4, sobre E elevado a menos 1, só que vai dar 1 menos E elevado a menos 3, e temos aqui um item do tipo correto. Então, aqui o item 69 também é um item correto. Vamos avaliar o quê? Agora nós vamos avaliar a probabilidade ali em 70. O que nós vamos ter? Olha só, probabilidade de W menor ou igual
a raiz quadrada de ln de 2. O que isso aqui vai ser? Ora, eu vou aplicar lá na função de distribuição acumulada, isso vai ser 1 menos e elevado a menos raiz quadrada de ln de 2 elevado ao quadrado sobre a probabilidade de W ser maior do que ln de 2. Isso vai ser o complementar dessa probabilidade, isso vai ser E elevado a menos raiz quadrada de ln de 2, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, o que nós vamos ter? Veja só, vai ser 1 menos E elevado a menos ln de 2, some ali a raiz quadrada, né? Sobre E elevado a menos ln de 2. O que é esse E elevado a menos ln de 2? E elevado a menos ln de 2, isso é igual a E elevado a ln de meio, que vai ser igual a meio, né? Portanto, olha só, essa expressão aqui vai ficar 1 menos meio sobre meio, e isso aqui é igual a 1 e não menor do que 1. Então, o que nós temos aqui? Olha só, isso aqui é igual a 1, esse item 70 é um item errado. Vimos que o 69 é certo, o 68 é errado, aqui é certo e aqui é certo. Espero que você tenha entendido, que tudo tenha ficado claro para você. Se isso não ficou claro para você, na próxima aula eu vou trazer essa resolução mais tranquila para você, no estilo que a gente está acostumado aqui no canal. Essa resolução aqui foi apenas para ir um pouquinho mais rápido e pulando etapas de conhecimento, que normalmente eu não faço aqui no canal, mas para a galera que queria uma questão aí resolvida rapidamente, numa batida do dia de prova, eu tentei me aproximar um pouquinho aqui da maneira que eu resolvi essa questão da primeira vez, tá? Então, se você quiser assistir essa aula detalhadamente, aguarde aí os próximos vídeos que eu vou trazer ela para você. Grande abraço e até a nossa próxima aula.